E se o Brasil estiver entrando em uma crise econômica muito maior do que a maioria das pessoas imagina? Existe uma pergunta que eu faço quase todas as noites antes de dormir, e uma das primeiras que faço quando acordo. Será que ainda dá tempo de mostrar ao brasileiro o que realmente está acontecendo com o Brasil, e o que poderá acontecer caso Lula seja reeleito? Porque existe um gráfico que deveria chamar a atenção de todo mundo. E talvez você olhe para ele e nem imagine o que ele representa. Se você mostrasse essa imagem para qualquer cidadão e perguntasse o que ela significa, muita gente poderia imaginar que se trata de crescimento do emprego, aumento da renda, do salário mínimo ou até do PIB. Mas não. Esse gráfico mostra outra coisa. O número de empresas que estão pedindo recuperação judicial. E é justamente aí que a situação começa a ficar preocupante. Recuperação judicial acontece quando uma empresa já não consegue pagar suas contas e suas dívidas e precisa recorrer à justiça para tentar evitar a falência. É como se fosse o último suspiro. Uma tentativa de colocar o nariz para fora d'água antes de afundar completamente. E agora olhe novamente para esse gráfico. Porque ele representa justamente isso. Empresas brasileiras chegando ao limite. Mas por que isso deveria assustar você? Porque quando uma empresa quebra, não é apenas o empresário que sente. São empregos. São famílias. São pessoas que deixam de receber salários. E, segundo a narrativa apresentada neste vídeo, essas pessoas acabam dependendo cada vez mais de programas de assistência do governo. Enquanto isso, surge outra informação ainda mais preocupante. Os pedidos de recuperação judicial bateram recorde no primeiro semestre, com alta de 6,2%. E se esse ritmo continuar, o problema pode ficar ainda maior. Um exemplo citado é o das Casas Bahia. A empresa entrou em recuperação judicial e passou por demissões. Agora imagine você no lugar de um empresário. Sua empresa está quebrando. As contas não fecham. Você precisa reduzir despesas para tentar manter a empresa funcionando. E então surge uma decisão judicial suspendendo demissões coletivas e proibindo novos cortes. É nesse ponto que o vídeo faz uma acusação extremamente grave. Isso seria uma espécie de ditadura financeira. A pergunta apresentada é simples. Se você é dono de uma empresa, você ainda pode decidir como administrar a própria empresa? Imagine que você tenha 10.000 funcionários. E descubra que precisa demitir 3.000 para conseguir manter os outros 7.000 empregados. Mas você não pode fazer isso. Então o que acontece? Na visão apresentada no vídeo, a empresa fica sem margem para reorganizar seus recursos. E pode acabar sendo obrigada a fechar as portas, colocando todos os 10.000 funcionários na rua. O vídeo também afirma que as Casas Bahia possuem um rombo de aproximadamente 17 bilhões de reais. E, mesmo diante desse cenário, a empresa seria obrigada a restabelecer vínculos e reverter as demissões determinadas pela Justiça. A questão levantada é: como uma empresa consegue sobreviver se não pode tomar as decisões necessárias para reduzir seus custos? E agora imagine isso acontecendo com uma empresa pequena. Você tem apenas 2 funcionários. A empresa entra em dificuldades. Para continuar funcionando, talvez precise demitir um deles. Mas, segundo o cenário apresentado, você também não poderia fazer isso. E é aí que o argumento do vídeo chega ao ponto central. Não importa se você é microempreendedor, pequeno empresário ou dono de uma grande companhia. Se a empresa não consegue mais gerar lucro, alguma coisa precisa mudar. Despesas precisam ser reduzidas. Recursos precisam ser reorganizados. E funcionários podem acabar sendo afetados. Mas o que acontece quando até essa decisão deixa de estar nas mãos do empresário? Essa é a pergunta que o vídeo coloca diante do espectador. Então preste atenção nisso. Estamos falando, segundo os dados apresentados, de um recorde de empresas entrando em recuperação judicial. E, ao mesmo tempo, surge o temor de que essas empresas tenham cada vez menos liberdade para reduzir seus custos. Mas existe uma consequência ainda maior. O que acontece com a economia se esse processo continuar? Porque uma empresa que não consegue sobreviver não consegue manter empregos indefinidamente. E uma empresa que fecha não demite algumas pessoas.
Ela pode deixar todos os funcionários sem emprego. É por isso que o vídeo faz um alerta direto. Será que o Brasil aguenta mais 4 anos desse cenário? E a preocupação apresentada vai além disso. A afirmação é de que até mesmo mais um ano poderia ser suficiente para aprofundar ainda mais os problemas econômicos do país. A mensagem é clara. O tempo estaria correndo. E existe outra parte importante dessa história. Segundo o vídeo, esse cenário já havia sido alertado anteriormente. A direita teria tentado avisar que o caminho escolhido não daria certo, que o Brasil poderia entrar em um colapso econômico. E agora, na visão apresentada no vídeo, alguns desses sinais estariam aparecendo. Mas talvez você esteja pensando: o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque você sente a economia quando vai ao supermercado. Você sente quando precisa pagar o aluguel. Você sente quando as contas aumentam. E o vídeo ainda faz um alerta sobre os impactos da nova reforma tributária sobre os aluguéis. A preocupação apresentada é que esses custos possam aumentar ainda mais. E então chegamos ao ponto mais preocupante. O vídeo afirma que o número de moradores de rua já teria triplicado. E, ao mesmo tempo, existe a preocupação de que empresas estejam enfrentando cada vez mais dificuldades para sobreviver e demitir funcionários. Agora junte tudo. Mais empresas entrando em recuperação judicial. Empresas enfrentando dívidas bilionárias. Empregos ameaçados. Empresários tentando manter seus negócios funcionando. Custos aumentando. E famílias sentindo cada vez mais pressão no bolso. A pergunta deixa de ser apenas: o que está acontecendo com as empresas? A pergunta passa a ser: até onde esse processo pode chegar? E talvez essa seja a pergunta que todo brasileiro deveria estar fazendo agora. Porque quando uma empresa quebra, não é apenas uma empresa que desaparece. São empregos. São famílias. São salários. E, no fim das contas, é a economia de um país inteiro que sente o impacto.